Eu sou a Carol Vilauta. E eu sou a Lisete, mãe da Carol Vilauta. Nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre a importância do incentivo. Essa é minha mãe e a gente vai fazer esse vídeo em comemoração ao Dia das Mães. Então fica de olho aqui, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like e vem aproveitar esse bate-papo super legal com a gente. Mãe, conta um pouquinho pro pessoal de casa como é que você começou a costurar e por que você começou. Eu sempre tive muita vontade, eu admirava muito assim a costura, eu via bolsas feitas de tecido, até mesmo uma bordinha de pano de prato. Sempre tive muita vontade. Mas minha mãe sempre costurou também, mas ela tinha muito ciúme da máquina de costura, então a gente não conseguiu aprender muita coisa com ela. Acho que a Carol aprendeu mais com ela do que nós, as filhas. E eu tinha muita vontade. Um dia eu fui fazer um passeio em Santo Antônio do Pinhal, e lá tem todo ano uma feira chamada Feirarte. E eu vi lá umas peças e comentei com a moça que estava naquela barraca. Eu tinha muita vontade, ela me perguntou, mas de onde você é? Eu falei, eu sou de Pina. Ela falou, a minha professora é de Taubaté. E me deu o telefone. Aí eu fui procurar por essa professora e eu precisava de um horário à noite, que na época eu dava aula de manhã e à tarde. E ela falou para mim, se você conseguir um grupo de 5 pessoas, eu abro uma turma à noite. E assim foi feito, eu consegui rapidinho na escola, umas colegas que foram comigo, e eu comecei, mas eu comecei assim, encantada. Eu trouxe até hoje o meu primeiro trabalho, uma parte que a gente vai falar do incentivo, é sobre isso. Eu tive uma professora muito boa e quando a gente começa na costura, a gente não tem noção de muita coisa. E eu gosto muito de colorido, de coisa colorida. Então eu coloquei muito colorido nesse meu trabalho. Eu coloquei até demais. E ela, quando eu terminei, ela falou para mim assim, o seu trabalho tá lindo, tá perfeito. E aquilo me colocou para cima e dali em diante eu fui embora. Aprendendo cada vez mais, e inclusive eu trouxe hoje esse primeiro trabalho, porque eu guardei ele com muito carinho e mandei colocar num quadro. E eu tenho um espaço na minha casa que é um ateliê também. Hoje eu não me dedico mais tanto à costura porque eu ainda não aposentei, então eu fico ocupado o dia todo, mas sempre que eu tenho tempo eu tô lá mexendo com alguma coisinha. Pega ali para mostrar pro pessoal. Então eu trouxe aqui para vocês verem. Eu coloquei ele num quadro e eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aí. Ele é todo caseado à mão. Ele era um panozinho. Era não, é um panozinho. E todo caseado à mão. E assim, a gente olha num trabalho desse, hoje eu olho, eu dou risada. Ah, eu gosto dele até hoje. Um estampado na beirada, outro estampado de outra coisa. Todas as flores. Cada folha de um jeito. Eu queria usar muito tecido, eu queria usar tudo que eu tinha direito. Mas eu me orgulho muito dele, porque ele foi todo assim, caseadinho à mão. E foi o meu primeiro trabalho. Então eu guardo ele, é o começo de tudo. E eu digo assim, o quanto é importante a pessoa incentivar, porque se essa professora não tivesse esse jogo de cintura, esse tato para lidar com o aluno, ela podia ter dito para mim, nossa, mas você colocou muita cor, nossa, tá muito estampado, legal, né? Esse não tá combinando com esse, nossa, tá bem perturbado, né? E ela não fez isso, ela me incentivou e eu fui para frente. Dali para frente, nossa, eu fiz muita coisa, ganhei muito dinheiro com costura. Hoje me sinto capaz assim de fazer uma bolsa, de fazer o que eu tiver vontade. Então é importante incentivar. E conta pro pessoal, quantos anos você tinha quando você começou a costurar? Ah, eu já tava velhinha já, eu já tava, eu acho que foi 2010. Quantos anos eu tô com 56, eu tava com 43 anos. E você nunca tinha costurado antes, né? E nunca tinha costurado antes. Outra coisa que eu acho muito importante, quando eu comecei, nossa, a máquina parecia que tinha problema, porque ela não costurava reto. E eu olhava a costura dos outros, eu falava, nossa, do reto. Isso tudo a gente vai ganhando com a experiência.
Quanto mais você costura, Mas você mais treina, né? você treina, melhor você fica. Eu sempre falo isso pro pessoal que reclama que tem dificuldade no viés e no zíper. Porque às vezes a pessoa vem, né, e dá um relato, fala, nossa, eu não consigo fazer o viés reto, eu não consigo costurar o zíper, fica ruim. Eu fico evitando peça que tenha esses dois tipos de acabamento. Mas, pessoal, é treino, ó. Ela começou aqui com 43 anos, não costurava nada antes. Minha mãe sempre trabalhou fora, assim, o dia inteiro. E aí, nesse período da vida, ela decidiu começar. E assim como a minha costura no começo não ficava bonito, não ficava legal, mas quando a gente vai persistindo, vai treinando mais, as coisas vão melhorando. Você vai pegando mais prática, né? Sim. E eu queria falar no incentivo em dois sentidos. Eu tô falando, assim, na maneira como a pessoa que me ensinou me incentivou a chegar onde eu cheguei. Depois disso eu abri loja e a coisa fluiu bem. E o incentivo no sentido do filho. Não sei se a Carol já contou para vocês. Olha o cabelo do microfone de novo. Como que ela começou a fazer costura, assim. E não era bem uma costura, era mais um artesanato. É verdade. Ela começou a fazer umas florzinhas de fuxico e eu não me lembro. Você lembra onde você aprendeu ela? Eu aprendi no lar de idosos, que era no caminho para minha aula de natação. Eu tava na quinta série? Acho que sim. Acho que era quinta série, Quinta, né? sexta série. Era quinta série. Tava na quinta série e aí minha natação ela era fora do período da escola. Então eu estudava de manhã e a natação era terça e quinta tarde. E no caminho eu passava no muro do lar de idosos. E eu via na quinta-feira uma mesa que ficava lá dentro lotada com uma pilha enorme de retalhos e um monte de senhorinha em volta fazendo alguma coisa. E eu passava no muro e ficava assim, o que será que elas estão fazendo ali? E aí um dia eu parei e perguntei, e aí elas me ensinaram a fazer a florzinha de fuxico, que eu até tenho uma ali, depois eu mostro pra vocês. E aí eu aprendi a fazer a florzinha, né? Eu cheguei em casa com a florzinha na mão, falei, nossa, olha, eu aprendi a fazer isso aqui. Minha mãe, onde é que você aprendeu? No caminho da natação. Mas você não foi na natação ainda, deve ter tomado um puxão de orelha lá, porque no mínimo eu cheguei atrasada na natação, né? Mas aí eu aprendi a fazer essa florzinha, e aí? E daí ela veio com essa florzinha para casa e muito empolgada, muito animada com a florzinha. E eu levei ela para escolher. Primeiro eu peguei uns retalhos com a minha mãe, aí ela treinou mais um pouquinho. Depois eu falei, nossa, essa florzinha acho que dava para fazer um vasinho. E aí a gente fazia um vasinho, era um vasinho de cerâmica. Dentro tinha argila, onde espetava o palito de churrasco. E a florzinha, a gente podia até fazer uma para mostrar para eles como era, né? E daí ela gostou da ideia. E umas pedrinhas de aquário e cola branca. Cola branca para a pedrinha não desprender dali. E ela gostou muito da ideia, aí eu levei ela numa loja de tecido, porque daí eu achei que precisava, assim, combinar os tecidos, né? Mas essa parte da combinação ficou todo por conta. Eu levava lá e era 20 centímetros de cada tecido, vendia naquela época. Era o mínimo, né? O mínimo, né? Então ela fazia as combinações dela e o dia que chegava tecido novo, punha todo mundo para jambrar. Todo mundo cortava, porque eram, acho que, 6 círculos para cada flor. Iam 4 flores em cada vaso. Iam 4 flores em cada vaso. E as pétalas ali, cada uma era um círculo e depois tinha um miolinho de fuxico. Virava uma linha de produção lá em casa, Aí né? precisava, virava. Todo mundo ajudava. Um riscava, o outro cortava, o outro costurava, o outro já ia colando a flor. Sim. E daí eu falei, nossa, eu preciso arrumar, o que ela vai fazer com esses vasinhos, né? E aí a gente foi vender, eu fui conversar com a Dona Inês no Leite na Pista, agradeço muito a ela que... Eu também. Nossa, ela recebia a gente muito bem e incentivava também, ela é muito apaixonada por artesanato e a gente levava lá. Em consignação, levava lá, né? em consignação, ficava, dali um mês passava para ver o que tinha vendido. Então vendia bem os vasinhos e ela sempre tinha dinheiro, mas... Quando foi ali pelos 14 anos, mais ou menos, ela resolveu. Isso durou muito tempo. Durou, a gente fez muito vasinho. Vendia lá no Leite na Pista e vendia numa loja de decoração que tinha na cidade também. Sim. Que era Lar e Companhia. Lar e Companhia, Da do Lar e Alessandra. Companhia, da Alessandra. Eu lembro Isso. direitinho. E daí ela resolveu parar. Eu falei, nossa, mas por que você tá parando, né? Ah, esse negócio aí eu acho que é de velho.
Ninguém na minha idade faz isso. Minhas amigas não fazem isso e eu tô sendo muito esquisita. Fica todo mundo olhando pra mim como se eu fosse esquisita. Aí eu parei. Mas aí na hora eu respondi, engraçado, pode ser um negócio de velho e tal. Mas qual das suas amigas tem dinheiro? Você tem dinheiro. O dinheiro delas, né? Elas não têm. É verdade. E assim, uma coisa que eu acho que a gente tem, minha mãe falava até que eu era meio madrasta, que eu não era muito mãezona, não. As minhas coisas eram tudo muito certinho. Então, quando ia fazer essa compra, ia fazer compra de vasinho, ia fazer compra de tecido, de cola, de pedra, de argila, tudo que precisava. Eu tenho até hoje, Tem inclusive, anotação. Então, eu colocava lá, dia tal, pedra, palito, tal, toda a despesa. E ela vendia, ela tinha que saber que aquilo que vendia tinha que tirar a parte que foi gasto com material. Tinha que voltar e eu tinha que acertar com ela. E ela me pagava. Me emprestava o dinheiro. E eu recebia. Material, mas tá certo. É a parte madrasta aí, eu recebia, eu não tinha dó não. Tem que aprender que aquilo tem um custo, entendeu? E às vezes acontecia de ter feito uma compra grande de material, o que vendeu só dava para pagar. Aí eu falava para ela, não é que você vendeu e não sobrou nada. Olha quanto material ainda tem para você produzir Na próxima, e para ser o seu dinheiro. O material vai estar pago e vai sobrar mais para você, né? Sim, e assim eu fiz com os dois e deu muito certo, graças a Deus. E... Você já tinha intenção na época? A intenção era só ensinar como é que as coisas funcionavam? Ou você já tinha alguma intenção, tipo assim, eu acho que é importante eles aprenderem a vender, então, sei lá, porque vender, hoje eu enxergo que é uma coisa muito importante na vida, não só se você for vendedor, mas em qualquer emprego, em qualquer área da vida, o tempo inteiro a gente está vendendo alguma coisa. Ou a gente está vendendo uma opinião, ou a gente está vendendo um posicionamento, ou a gente está vendendo a nossa própria imagem. Não necessariamente vender um objeto. Assim. E receber um dinheiro. O que você pensava na época? Eu achava que era importante saber controlar o dinheiro e, assim, esse tino da venda, eu acho que eu tenho até hoje. Tem sim. Inclusive, ontem nós fizemos um brechó na minha escola e é uma coisa assim, todo mundo passa por momentos difíceis na vida e em todos os momentos difíceis que eu passei, o que me levantou foi a venda. Eu já vendi roupa, eu já fiz pão, bolo, e vendia, vendia doce. Eu sempre estava vendendo alguma coisa. Já vendi patchwork. Trabalhando fixo em algum lugar e vendendo, né? Sim, sempre trabalhando fixo e vendendo. Então, esse tino para venda, ele existe dentro de mim. E eu acho que eu consegui despertar, porque os 2 filhos têm um negócio próprio. Então, acho que foi uma coisa muito boa. E o que eu queria dizer nessa questão do incentivo, assim, se vê que o filho tem uma vocação, por exemplo, eu e o pai dela na época, a gente se preparou muito para pagar uma faculdade. A gente tinha muito medo de chegar a hora de fazer uma faculdade e, puxa, já pensou? Passa numa medicina, em alguma coisa, quer fazer e a gente não tem dinheiro? Então a gente se preparou muito para isso. Mas quando chegou na hora... Mas quando chegou na hora, assim, na época foi meio uma decepção, mas hoje eu vejo que eles estão onde eles deviam estar mesmo. Ela fez até o 3º ano de biologia e depois resolveu parar. Foi quando eu comecei a loja, ela se engraçou muito com a loja e resolveu parar. E eu apoiei, porque eu acho que ainda existe. A faculdade, ela não é o único caminho para se atingir um objetivo. Ela não é garantia de sucesso, ela não é garantia de um emprego. E nem de realização. E nem de realização. Tanta gente a gente vê formado e depois se realizando em outra coisa, ganhando dinheiro com outra área. Então, o incentivo é nesse sentido também. Se o filho tem uma vocação, escuta, dá. Apoia, mas eu sou totalmente contra a dar tudo de mão beijada. Isso eu não concordo de jeito nenhum. Tem um caderninho para anotar as despesas. Tem um caderninho para anotar e receber depois. Não, tá porque certinho. as coisas não acontecem na vida da gente de graça. E se a gente que é mãe não ensinar isso, eu costumo dizer que eu não recebi nada pronto do meu pai e da minha mãe. Eu tive que lutar e construir a minha vida. E, inclusive, teve um momento que a gente passou um perrengue na vida e eu procurei pelo meu pai. Eu já tinha minha casa própria. Eu procurei pelo meu pai e falei, pai,
a coisa tá meio difícil e tal, se continuar assim, a gente vai acabar tendo que vender a casa. E ele me respondeu, se for preciso, venda. Venda, vocês são muito jovens, vocês têm muito tempo para errar e acertar ainda. E aquilo naquele momento me pegou de surpresa, me fez até meio mal. Eu falei, puxa, que descaso comigo, né? Mas hoje, na minha idade, por tudo que eu já passei, eu vejo que aquilo ali, eu sou hoje a pessoa que eu sou pelos problemas que eu tive e as maneiras que eu arrumei de enfrentar e de superar. É isso que faz da gente o adulto que a gente é. Então a gente não pode sair resolvendo o problema de filho, resolvendo tudo para ele. Né? Ele precisa passar por aquilo, precisa passar pelo fogo para se fortalecer, né? É verdade. E eles não tiveram também nada de mão beijada. Nada, nada, nada. Se estão onde estão é porque merecem, é porque lutaram. A gente sabia que a gente podia arriscar um pouco e que se a gente caísse, vocês iam estar lá para acudir. Mas a gente, Sim. eu e meu irmão, a gente sempre caprichou muito para não cair. Para não errar. Para não precisar. E o recado era esse. É. Se precisar, a gente vai estar aqui sim, mas... Se puder não precisar, se vai ser melhor não para você precisar, mesmo. é melhor. É verdade. A gente foi criado bem assim mesmo. E essa história do vasinho, nossa, eu gosto muito de lembrar, porque eu era muito novinha, né? Na 5ª série. Sim. E quando eu parei lá naquele lar de idosos para perguntar o que era, nossa, todo mundo se encantou. Ai, que belezinha, ela é tão criança, quer aprender a fazer, ela gosta e tal. E foi uma época muito gostosa mesmo. Eu lembro da gente enchendo o porta-mala do carro de caixa. Uma caixa de vasinho. De papelão com os vasinhos. Tinha que tomar maior cuidado, porque o palito de churrasco era muito fraquinho, então se batesse um no outro já quebrava. E como era argila e cola, se quebrasse não dava para consertar. E eu queria contar uma particularidade da Caroline. Ai, meu Deus, será que ela vai falar? A Caroline sempre foi uma menina muito diferente. É verdade. Muito diferente. Assim, até na maneira de me pedir alguma coisa, a Caroline nunca chegou para mim, você vai comprar para mim, compra para mim, né? Ela chegava e falava assim, mãe, quando você tiver dinheiro, você compra tal coisa para mim? É verdade. E era muito pouco, assim, o que ela pedia. Muito pouco. Ao contrário do irmão. O irmão já era incisivo. Você vai comprar, você tem cartão, você tem cheque, você tem sim. Por que você trabalha tanto? E uma outra coisa que me chamava a atenção nela, ela teve, assim, uma coleção, não sei se ela tem ainda guardada, uma coleção de boneca de porcelana. Ah, tá lá na sua casa. Nossa, não brinca, não. Em casa não. Tá lá sim, tem que estar lá. Ela era encantada pela boneca de porcelana. E se você saísse com ela num lugar assim, shopping, alguma coisa, era mais fácil ela parar numa vitrine de louça, de coisa de porcelana, do que parar numa vitrine de brinquedo. É uma coisa que sempre me chamou a atenção. Eu já nasci antiga. Eu acho que ela já nasceu meio antiga. Não, mas até hoje, nossa, se eu ver uma feirinha de antiguidade, um negócio assim, eu fico doida, eu quero parar, eu quero ver. Eu gosto muito mesmo, acho que eu realmente já nasci antiga. Sim. Bom, pessoal, é isso. Foi muito legal trazer minha mãe aqui para bater um papo com vocês hoje, para vocês poderem conhecer melhor. Eu acho que só tinha um vídeo no canal que você participou, né? É, o da limpeza do ferro. Você ensinou a limpar o ferro de passar? Sim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, que sirva de incentivo para vocês também. Comenta aqui embaixo se você achou a gente parecida, a gente tá com o cabelo dividido pro mesmo lado. Não, tá ao contrário. Mera coincidência. Mera coincidência. Comenta aqui se você achou a gente parecida. Se você gostou desse bate-papo, se vocês querem que eu traga minha mãe aqui mais vezes. Muito obrigada pela participação e um feliz Dia das Mães para todas vocês. Um feliz Dia das Mães para todos vocês também. Eu sou a Carol Vilauta. E eu sou a Lisete. Você demorou muito. Você pisou no microfone, deve estar pisando ainda.